Olá, boa tarde a você que participa da programação especial de julho do Planetário de Vitória, que neste ano acontece entre os dias 20 a 28 de julho em nosso canal no YouTube, sempre às 14 horas. Nesse período, teremos sessões e oficinas gravadas e uma live com a autora da literatura infantil Quando a Lua Tomou o Chá de Sumiço, Maria Amália Camargo. É um prazer dividir momentos de lazer e descobertas científicas com você. Meu nome é Xênia Dark Venturim Cornélio e integro a equipe do Planetário de Vitória como coordenadora pedagógica. Nossa programação para este dia será a participação ao vivo com a autora da literatura infantil Quando a Lua Tomou o Chá de Sumiço, Maria Amália Camargo, que já se encontra em nosso canal. Participe, inscreva-se neste canal, ative a notificação para não perder nada dessa programação. Também deixe seu like e faça seu comentário no vídeo. Isso ajudará o nosso canal a crescer. Informamos ainda que os comentários e perguntas postados nos vídeos serão respondidas no dia 31/7, às 14 horas, aqui neste canal. Informamos ainda que no Instagram da Escola da Ciência Física temos atividades ao público em geral. Outra coisa importante, não esqueça e anote aí, amanhã teremos uma oficina sobre as fases da Lua com biscoito recheado. Tenho certeza que você irá adorar, pequenininho. Bem, desejamos a você que curta, divirta-se, aprenda, sorria, pois os espaços geográficos de distanciamento social permanecem, mas somos capazes de inventar, reinventar e superar este momento com garra, força e determinação. Bom, vamos dar início à nossa programação. Boa tarde, Maria Amália, tudo bom? Em nome da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, Centros de Ciência de Educação e Cultura, Planetário de Vitória e Universidade Federal do Espírito Santo, agradecemos sua participação neste momento, trazendo um brilho diferenciado para a nossa programação especial de julho. Temos hoje, participando deste momento, Maria Amália, ao vivo, pelo Google Meet, como um projeto piloto, crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil do município de Vitória, que estão acompanhadas dos seus pais, que representam as regiões deste município. Temos ainda educadores do município e ainda ao vivo pelo YouTube, o público em geral. Bom, agora, para situar um pouco esse momento, né, nós vamos puxar os fios da memória que vai lá em 2015. Para socializar com vocês como é que nós, do Planetário de Vitória, tivemos a oportunidade de conhecer a Maria Amália. Em 2015, nós tivemos acesso à literatura Quando a Lua Tomou o Chá de Sumiço. Na época, tínhamos o sonho de transformar essa literatura em uma sessão de planetário, mas precisávamos da autorização para esta finalidade. Fizemos contatos com a editora Caramelo, que cuidou de fazer a ponte entre o planetário e a autora. Os diálogos seguintes foram extremamente agradáveis, e durante a elaboração da sessão, tivemos então a ideia de convidá-la para o lançamento que seria no final do ano de 2015. A partir do aceite da autora, passamos para as negociações entre custos, passagem aérea, diária de hotel, alimentação, prolabore, para o lançamento da sessão. Mas estávamos em uma época de restrições com os gastos públicos e os nossos parceiros, a Prefeitura Municipal de Vitória e a UFES, não dispunham naquele momento, né, desta verba extra. Contudo, via Centro de Ciência Exata da Universidade Federal do Espírito Santo, ao qual o planetário está vinculado, conseguimos a compra da passagem aérea. Entretanto, faltava verba para os demais custos. O tempo passava e não vislumbrávamos mais o tão sonhado lançamento com a presença da autora. Ligamos, então, e explicamos as dificuldades que estavam sendo encontradas. Agradecemos a disponibilidade,
mas relatamos que não seria possível, naquele momento, arcar com a hospedagem e o prolabore. E, para nossa surpresa, Maria Amália disse: as passagens vocês conseguiram? Então irei. Vou e volto no mesmo dia. E foi assim que passamos a estabelecer esse elo de proximidade com esse ser humano ímpar que abrilhantou o lançamento da sessão do Planetário em 2015 e hoje está aqui para brilhantar este momento que marca a nossa programação especial de julho. Nosso muito obrigada. Mas quem é Maria Amália Camargo? Né? A Amália, ela é formada em letras pela Universidade de São Paulo. É escritora de livros infanto-juvenis, tradutora e, segundo ela, rabiscadeira. Tem pesadelos com aulas de matemática e vive sonhando acordada com novas histórias. Adora bichos, mas tem pavor de lagartixa. Também foge de anfíbios desgovernados, palhaços, ventrílocos e mulheres gorila. Queria ser fotógrafa, aprender a fazer pipoca doce e viajar o mundo com um anão da Amélie Poulain. Mas acabou sendo autora de livros. Ela tem vários livros infantos juvenis e, dentre eles, Quando a Lua Tomou o Chá de Sumiço, que transformou na sessão de Planetário, que foi ao ar, né, no dia 20, no caso ontem. Bom, falei um pouquinho de como surgiu a sessão de Planetário. Agora, vamos conversar sobre esse seu lado de escritora, Maria Amália. E fizemos aqui algumas perguntas para que você possa nos responder. E à medida que for respondendo, vamos dando as sequências. Ao final, nós pensamos da seguinte maneira: nós vamos abrir para os nossos pequeninos fazerem as perguntas, as curiosidades que eles terão, depois para os pais, educadores e público em geral. Ok? Bom, primeira pergunta, Maria Amália. Como foi que você começou a escrever literatura infantil? Conte um pouquinho desse segredo para nós. Oi, Xênia. Antes de responder, queria agradecer muito o convite de vocês e queria também dizer para o público que quando eu estive aí em dezembro de 2015, foi a primeira vez que eu chorei num evento, que eu lembro que vocês passaram a apresentação, o vídeo, e aí depois, acho que você deve ter estranhado que eu não falei nada, né? Mas eu estava me segurando, eu falei, se eu falar qualquer coisa, eu vou começar a chorar. Aí você olhou para mim e falou, você gostou? Aí eu desabei. Eu amei e agradeço muito o convite de vocês, fiquei muito satisfeita de rever a todos, ainda mais agora, nesse período, né, tão complicado, acho que foi, assim, uma luz ter recebido o convite de vocês. Mas eu comecei a escrever, na verdade, eu tinha 8 anos, a gente sempre escreve na escola, né? Mas com 8 anos eu me mudei para São Paulo com a minha família, a gente é de Santos, e a gente foi morar no apartamento que era da minha bisavó, não tinha muita coisa para fazer lá, então eu e meu irmão a gente ficava numa máquina de escrever, escrevendo histórias, o dia inteiro praticamente. E aí eu tomei gosto por aquilo, mas aí depois criança, né, deixei. Aí eu fui fazer faculdade de letras, e aí durante a faculdade eu comecei a fazer estágio num museu, que era o Museu de Arte Contemporânea, que tinha um programa de arte e educação, chamava Museu Educação e o Lúdico. E aí eu comecei a ter contato com crianças mesmo, com o público infantil, porque até então eu nunca tinha tido esse contato. Não tinha primos mais novos, nem sobrinhos, eu tinha 20 anos na época, e aí descobri então que era com esse público que eu queria trabalhar. Mas achava que escrever um livro era uma coisa quase que impossível, né? E aí, então, uns anos depois, eu sempre ficava com aquilo na cabeça, queria escrever um livro para crianças, o que eu vou fazer com o meu diploma de letras, né? E aí, depois de um tempo, tomei coragem e resolvi escrever. E aí, até o meu primeiro livro ser publicado, foram 2 anos, né, mandando textos para editoras, até que uma editora, a Girafinha,
se interessou pelo meu texto. Foi meu primeiro livro, então, publicado, Laranja Pera, Couve Manteiga. E aí, desde então, não parei mais. Estou escrevendo já desde 2006, há 14 anos. Que bacana. E aí, nós sabemos, né, que você escreve para crianças, né, e também para os maiores, né, a literatura infanto-juvenil. Quando você pensa nesse processo da escrituração dos livros para as crianças, como é que é esse imaginário seu para que esta literatura possa chegar de uma maneira tão agradável aos nossos pequeninos? Acho que a primeira coisa que alguma pessoa pensa, assim, que escrever para crianças é fácil, porque normalmente são textos curtos, mas acho que escrever um texto curto é a coisa mais difícil que tem, tanto que o meu maior desafio até hoje foi escrever um livro de 8 páginas, com uma linha em cada página, né? Sendo que a capa e a contracapa dão as 8 páginas. Então, na verdade, eu escrevo para a criança que eu fui e que eu ainda sou, porque a minha idade mental ainda é de 10 anos, 12 por aí. Então, eu escrevo coisas que eu gostaria de ler. E aí, depois, eu tenho esse contato com as crianças e vejo que elas se identificam também, porque a minha memória de infância ainda ela é muito grande, né? Tudo que aconteceu, eu consigo me lembrar de boa parte das coisas. Então, eu lembro dos livros que eu gostava de ler, as histórias da Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Fernanda Lopes de Almeida. E aí, então, eu penso em tudo isso para poder escrever. Você tem aí na sua casa, Maria Amália, alguns exemplares desses que você escreve para as crianças, para que você possa mostrar, né? Talvez as nossas crianças até já leram esses livros na escola e visualizando, né, a capa, eles poderão identificar. Olha, já deixei separado aqui, mas aí depois eu me dei conta que eu não tenho todos eles aqui. Mas o primeiro livro que eu escrevi foi esse daqui, não sei se vocês estão conseguindo ver ou se está dando reflexo. Esse é o Laranja Pera, Couve Manteiga, meu primeiro livro, mas essa editora Girafinha não existe mais. Então, esses livros, alguns acho que só conseguem encontrar em sebo e outros estão fora de catálogo mesmo. Esse aqui, Com Quantos Pingos se Faz uma Chuva, é um livro com várias perguntas, usando expressões que a gente conhece do dia a dia. Tem esse outro livro, que é O Meu Vizinho é Chato para Cachorro. Muito legal. Para quem está agora na quarentena e começou a conhecer o vizinho de verdade, esse aqui é bom. É inspirado na vida real. Esse aqui é um livro que saiu, que esse não, acho que talvez encontre só no sebo. Foi um livro que eu fiz para uma grife de roupas infantis, e aí eu me atrevi a fazer as ilustrações também. É um personagem que é uma gelatina, é a Firmina Gelatina. Esse aqui é a mulher do Frankenstein, que é a história de uma mulher que gosta de mudar o tempo inteiro de aparência. Tem o Quando, esse que vocês conhecem, o Quando a Lua Tomou Chá de Sumis. Eu separei alguns só. E esse aqui, que é o Acra de Eon, que é um livro, faz uma brincadeira, é uma Arca de Noé, mas não é com os casais dos animais, ele faz uma brincadeira com os nomes. Então, as combinações são tubarão-martelo, macaco-prego, tem essas brincadeiras com os nomes. E tem outros aqui, deixa eu... tem esse aqui também, o Salada de Letrinhas. Esse também é um texto curto, e são letras que vão se embaralhando. Então, na verdade, acho que eu sempre digo que o bom de ser escritor é que a gente consegue escrever, inventar as nossas histórias e reinventar aquelas histórias que a gente gosta, né?
Eu estou sem eles aqui, mas aí eu fiz uma brincadeira, é o Romeu Suspira, a Julieta Espirra, que é a história do Romeu e Julieta, tem da Ervilha que não era torta, que é da Princesa Ervilha, então tem alguns outros livros também que eu faço essas releituras de contos de fadas, de alguns clássicos da literatura, e aí por aí vai. Eu percebo que você tem uma diversidade, né, de conhecimento e de assunto que você leva para a criança, né? E como é que surgem, Maria Amália, essas ideias, né, de uma literatura, de uma temática, né, esse assunto? Como é que aparece? Você sonha? Como é que é essa questão? Sonho, aí eu costumava, faz tempo que eu não faço isso, deixar um caderninho com uma caneta do lado, assim, então algum sonho eu anotava. Ah, Num Reino Cor de Burro, quando foge, um outro livro meu surgiu assim, de um sonho. E o que eu brinco também é que a gente, todo ser humano, tem antenas, né? Assim como os extraterrestres e outros bichos, a gente tem antenas e tem que ficar ligado em tudo que acontece, né, ao nosso redor. Então, uma conversa que a gente escute no ônibus, uma música, ou até um filme que assista, ou alguma história que leia no jornal, alguma história que te contem, qualquer coisa, assim, pode ser objeto, né, para você começar a escrever uma história. Então, acho que tem que ser mais observador, quem quer começar a escrever, do que qualquer coisa, porque aí a gente tem condições de inventar histórias, personagens. Então, apesar de eu ser avoada, então, como eu me descrevi, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Agora, fala um pouquinho de como, que inspiração você teve para escrever Quando a Lua Tomou o Chá de Sumiço. Né? Ontem nós tivemos a sessão, né, que foi ao ar no nosso canal, né, os comentários, né, das pessoas que viram, né, e ficaram assim extremamente encantados, né, com a criatividade da Lua tirar férias, né? Como é que foi essa inspiração para esta literatura? Eu estava tentando me lembrar, eu acho que foi. Agora não me. Enquanto eu estava começando a escrever nesse vai e volta de textos de editoras, que eu ainda não tinha publicado o meu primeiro livro, acho que foi quando eu estava pesquisando os nomes de animais. Eu gosto muito de fazer pesquisa. Então, eu não sei se eu peguei uma enciclopédia, um livro didático de ciências antigo que eu tinha, para pesquisar as espécies e nomes curiosos de animais, e aí eu dei de cara com o fenômeno do eclipse. E aí comecei a pensar como seria se a Lua realmente tirasse férias. Qual poderia ser uma outra explicação para o eclipse? E aí surgiu daí. E aí a cabeça de quem escreve, de quem se empolga com a própria história, é assim, vai longe, né? E aí surgiu, não sei se eu tinha assistido o Apolo 11, alguma coisa, e tinha o do Houston, temos um problema. E aí a gente vai juntando as histórias também, né? E surgiu quando a Lua tomou chá de sumiço. Pois é, né? E né, nós fizemos esse lançamento da sessão, né, em 2015, como nós colocamos, e agora, né, essa sessão ela toma caminhos diferentes, né? Os rumos são diferentes. Hoje nós já temos a sessão disponível no canal do YouTube. Que sensação você tem sabendo, né, que uma literatura sua hoje, né, serve de encantamento para a criança, mas também atende ao público de modo geral, né, em diferentes espaços, independente de ser apenas na escola, né, ou num espaço como era o Planetário de Vitória, mas hoje está, de modo geral, né, em vários espaços geográficos, diante desse distanciamento que nós estamos vivendo. Que sensação é essa que você tem?
Foi primeiro que o convite de vocês naquela época foi surpreendente, né? Porque eu sempre gostei. Eu não conheço o planetário do Parque Ibirapuera em São Paulo, onde eu morei durante tantos anos, né? Mas conheço o planetário de Vitória. E aí ter sido chamada para uma sessão, para um livro meu que foi adaptado para o audiovisual, nossa, foi assim uma alegria enorme, né? E a função da literatura, sobretudo da literatura infantil, é essa, né? É multidisciplinar. Então, você consegue, dentro de um livro, você abre portas para vários outros assuntos, né? Eu acho que a satisfação maior é essa, você saber que um livro seu, realmente, ele conseguiu ter um alcance até maior do que a gente previa, né? Então, isso serve de estímulo para a gente continuar escrevendo, porque acho que a boa parte das pessoas sabe que ser escritor aqui no Brasil não é fácil, né? Então, é uma satisfação, você tem esse retorno, né, dessa satisfação, saber que alcançou um objetivo maior do que aquele seu, né? É uma recompensa muito grande. Que bom. Bom, eu acho que está na hora de nós abrirmos, né, para os nossos pequeninos, né, que eles devem estar, assim, curiosos, né, ansiosos para fazer perguntas. E aí, algum pequenininho gostaria de perguntar alguma coisa para Maria Amália? Então fala. Quem? Eu gostei do livro, eu quero ouvir outro. Quer ouvir outro? Como você chama? Como você chama? Seu nome? Meu nome é Tiago. Tiago? Que bom. Eu fico muito feliz que você tenha gostado do livro. Você vai participar da oficina com bolachas amanhã? Vamos, né? Amanhã. Vamos. Mas será que você vai comer toda a bolacha ou você vai conseguir participar? Biscoito recheado. Olha lá, ela está te perguntando ainda. Ela perguntou se você vai participar da oficina ou se você vai comer o biscoito. Eu vou comer o biscoito. Tá bem, eu imaginava. Alguma outra criança gostaria de fazer pergunta? A lua muda de fases por causa do sol. Sim. E aí amanhã você vai participar também da oficina com o Negresco? Vou. E eu também vou comer os biscoitos. Ixi, e agora? Mas você vai comer depois que já tiver feito tudo, né? Aham. Quero só ver se você vai aguentar, então. E o livro é muito legal. Muito obrigada. Você gostou também? Sim. Que bom, fico muito feliz. Você gostou do livro? Gostei. Que bom, fico muito feliz. Mais alguma criança gostaria de participar? A lua que tinha que tomar a estrela que veio do mar ou a estrela que caiu do céu? Ixi, e agora? No livro é a estrela que caiu do céu, que vira uma estrela do mar, mas eu acho que, na verdade, não é bem assim que acontece. Eu que inventei essa história. Meu. A Maria me chama, a Maria vai atrás da outra. Ele falou que gostou da Maria Mijona e Maria que vai atrás da outra. Que bom. Fico feliz que tenha gostado. Mais alguma criança gostaria de fazer alguma pergunta? Então, você está com o microfone fechado. Abre para você, para nós ouvirmos. Abre o seu microfone, que ninguém está conseguindo te ouvir, pequenininha. A Maria Luísa, a mamãe dela, pode destravar o microfone, porque está sem som.
Oi. A Adriana. Olá, boa tarde. Pois não, enquanto isso a Maria Luísa vai destravando. Pode falar. Por causa que eu achei muito legal. É muito interessante. Muito obrigada. Como você chama? Você é Adriana ou a Adriana é quem está com você aí do seu lado? Eu sou Isadora. Eu sou a Adriana. Oi, Adriana. Oi, Isadora. Obrigada, Isadora. Boa tarde, tudo bom? Fico feliz que você tenha gostado da história. Conseguiu aí, Maria Luísa? Conseguiu? Não, ninguém está te ouvindo, meu amor. Nós não estamos conseguindo. A Maria Ela tem um peito cheia. É. Alguma mãe gostaria de fazer uma pergunta para Maria Amália? Ei, boa tarde, Maria Amália. Oi, boa tarde, Heloísa. Então, eu fiquei curiosa em saber se esse livro já virou algum teatro, alguma dramatização, você já assistiu dessa sua história? Não, ainda não, só a adaptação no Planetário mesmo. Sim. Mas eu adoraria ver, mas por enquanto não. Muito legal. A história, né, permite, né, as Três Marias, assim como ele colocou, chamam a atenção, então, né, vários personagens ali que cativam. Parabéns. Que bom. Obrigada, fico feliz que você tenha gostado. Quem sabe, né, depois de agora não possa ser adaptada para o teatro. Ia ser bem bacana. Sim, muitas ideias. Aí o desafio lançado, né? Gostei dessa ideia. Pois é. Eu sou Gisele. Eu sou Gisele, mãe do Tiago. O Tiago é aluno do CEMEI Silvanete, da Prefeitura de Vitória. Eu sou pedagoga lá nessa mesma escola. E meu marido brincou aqui do lado. E desafiou, hein? Quando desafia, o Silvanete faz, que é a nossa escola. Então, vamos colocar nossos essa encenação aí. Oi, ia ser bom, hein, Gisele? Ia ser bacana. Aí, estou à disposição. Pode entrar em contato comigo. Que joia. E dizer que a gente gostou muito do livro aqui em casa, a gente achou muito bacana essa forma de abordar, de estimular a curiosidade da criança em relação às fases da Lua, o eclipse, de uma maneira tão lúdica. Foi muito bacana a gente conhecer essa história, eu não conhecia, né? Tiago também não conhecia, a gente conheceu através do Planetário mesmo. E assim, e a gente que é mãe, a gente é um pouco contadora de história, né? Quando essas histórias vão para o livro, emociona a gente, porque a gente traz as histórias de outras pessoas que curtem a educação infantil, que curtem a infância, para os nossos pequenos. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido esse livro. Obrigada, Gisele. Fico feliz que vocês tenham gostado. Obrigada. Olha só aqui o que eu ganhei de presente da mamãe. O que é esse? É um quebra-cabeça? Não. É o quebra-cabeça do Spitback. Agora vamos guardar, que deixa eu falar Alguma família gostaria de fazer? Eu quero. Mas não. Vai, Ana. Ela quer saber qual a ideia que ela teve de botar o nome da lua de Maria Mijona. É das Três Marias. Eu queria fazer uma brincadeira com as Marias as expressões que a gente usa, Maria Mijona, Maria vai com as outras, e a outra é Maria sem vergonha. E aí, então, era uma brincadeira com essas expressões mesmo. Mas eu não imaginava que as crianças iam gostar tanto da Maria Mijona. É bom saber. Algum educador gostaria de fazer uma pergunta? Nós temos educadoras também participando. Alguém gostaria de perguntar? Qual é o gosto que tem do chá de sumiço?
Como? Qual? Desculpa, não entendi. Qual é o gosto que tem do chá de sumiço da Lua? Ah, o gosto do chá de sumiço. Sabe que até hoje eu não tomei esse chá? Eu não sei. Quando você for... Você... Ah, Isadora? Não. Acertei? Heloísa. Heloísa. Realmente Quando você for ao supermercado, e aí você, na parte de chás, você tenta, por favor, encontrar o chá de sumiço. Se você conseguir ali localizar na prateleira, você me avisa, pode ser? A minha mãe quer saber onde o dragão na Lua. Onde ela foi parar, onde o dragão foi parar quando a lua sumiu. Eu fiquei curiosa. Ah, boa pergunta. Olha, boa pergunta. Acho que pode ficar para um segundo livro. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu vou começar a pensar. Boa ideia, obrigada. A Edileuza, né, que também é coordenadora pedagógica do Planetário, ela está fazendo um levantamento das perguntas que estão aparecendo pelo Meet e também pelo YouTube. Edileuza, temos algumas perguntas aí que você gostaria de estar sinalizando? Olha só, Xênia, lá no YouTube as pessoas estão encantadas com a participação das crianças, né? Estão parabenizando a equipe do Planetário por essa iniciativa. E nós queremos agradecer a Maria Amália, né? Porque foi ela que fez essa interação com as crianças, né? Todos nós, professores, pedagogos, diretores, morrendo de saudade, né, dessa interação que acontece no CEMEI sempre. E nós temos aqui a Cida Costa colocando: essas histórias ajudam muito a instigar a imaginação e os aspectos que tratam das curiosidades infantis. Parabéns. Então, essa é uma das falas. Até agora não teve uma pergunta direta para Maria Amália, mas muitos elogios. Ah, muito obrigada, fico muito feliz. Obrigada mesmo. E aqui nessa roda nós temos mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma criança, alguma família, algum educador, né? Eu quero. Pois não? Assim, eu acho que eu acho que tem uma criança falando da Joyce. Deixa eu falar. Três Marias. Ela gostou das Três Marias. Ah, das Três Marias. Já vi que é o que mais... Eu acho Só um instantinho, Elisa. Eu só vou solicitar que quem não está, né, no áudio falando, que deixe o microfone desligado, porque acaba dando microfonia e a autora acaba não conseguindo ouvir, tá bom? Muito obrigada. Pois não, Elisa? Eu acho que o livro ele acaba assim atendendo todas as idades. Eu me lembrei de quando eu era criança e as minhas dúvidas com a Lua. Acho que toda criança tem dúvida com a Lua, né? Esse satélite fantástico, e toda vez ela se mostra diferente no céu, né? E o Sol aparece sempre o Sol e a Lua sempre aparece diferente. E aí tem as brincadeiras das fases da Lua. E eu queria te fazer uma igual do dragão, assim, eu achei fantástico. Eu lembro que a mamãe falava que o dragão morava na Lua. E, assim, as ideias que você trouxe das Marias, que eu acho que é uma curiosidade de toda criança, de querer ver as Três Marias, que eu acho que é a primeira constelação que a gente aprende, né? As Três Marias são as mais visíveis. E como o rapazinho do Planetário falou ontem, ela só aparece no verão. E aí eu lembrei que realmente no verão, quando a gente está na praia à noite, a gente consegue ver as Três Marias. Eu queria saber se esse imaginário também, quando você era criança, tudo que você colocou no livro, que faz parte do imaginário infantil, que você trouxe de uma forma bem lúdica, e aguçando realmente a curiosidade de fazer pesquisar. O meu filho foi pesquisar um monte de coisa depois no Google, para ver se batia, sabe, igual a menininha perguntou sobre a estrela, se realmente a estrela cadente vive a estrela do mar. Eu queria saber se isso também, se esse todo imaginário também fazia parte da sua infância, que foi o que te levou a escrever. Como você disse, é a primeira constelação, né? As Três Marias que a gente consegue localizar, ainda mais no céu de São Paulo, que é tão poluído, eram as Três Marias e o Cruzeiro do Sul.
E aí, você falando agora, eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha que uns 8 anos, foi a época em que do cometa Halley. Eu não vou nem falar, não vai denunciar a minha idade. Mas eu era pequena e era um noticiário o dia inteiro falando disso, né, do cometa, que a gente conseguiria ver a olho nu. E a expectativa dele passar, e que se ele só ia passar, não sei, daqui, sei lá, 70 e tantos anos, 80 anos. Então, isso fez parte do meu imaginário, né, quando eu era criança. E eu lembro também que eu fui uma vez na casa de uma amiga do meu pai, e lá eles tinham um telescópio, era noite de lua cheia. E aí eu vi a Lua e eu fiquei com aquilo assim, imagina, era um telescópio, dava para ver perfeitamente. Então, acho que isso tudo ficou, né? Foi muito presente. E aí, então, eu comecei a me interessar por esses assuntos do céu, dos planetas. E aí foi aí que acho que eu resolvi. O bom de ser escritor é isso também, né? A gente consegue falar para a criança, ainda mais, a gente consegue falar sobre muitos assuntos, né? Então, resolvi aproveitar e aí me aprofundar um pouco mais na pesquisa. E aí surgiu esse livro. Eu confesso também que eu não sei como eu consegui escrever o glossário do final do livro. Acho que eu estava inspirada, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que sim. Não, respondeu, e aí a imaginação corre, né? Fiquei imaginando a Lua de Marquinhos de Biquíni. Não. Ela Aí, fez a ilustração. A ilustração é de uma grande amiga minha, a May Churavel. Ela fez tudo em aquarela. Ela leu a história, ficou muito animada em querer ilustrar. E aí a gente participava, assim, eu e mais umas amigas autoras também, e ilustradoras, de umas tardes tanto que a dedicatória do livro é das tardes de chá aquarela, de chá com aquarela. Então a gente ia conversando e ia pintando todas, eram tardes muito agradáveis. E aí então, foi aí que ela começou a ilustrar. E aí o livro era dela, né? Era para a May, as ilustrações da May. E aí tem essa lindeza que se transformou esse livro, com uma edição bem cuidada também do Richard, que era editor da editora Caramelo na época. Então, e aí também ele estimulou a escrever esse glossário, outros termos. Aí foi uma empolgação geral na época. Muito legal, assim, saber da construção, né, da obra, bem interessante. Sim, e é curioso também porque escrever um livro infantil é mais demorado ainda, porque tem todo o processo da escrita, depois da ilustração, aí da edição, da diagramação, então é um processo bem, bem demorado, né? E é interessante porque quando você conhece, né, o contexto da produção, né, você consegue compreender melhor, né, a própria literatura em si, né, e as nuances que ela nos permite trabalhar, né? Sim. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu quero. E que você gostaria de perguntar? Como a Lua consegue respirar no céu? Como a Lua consegue respirar no céu? Também essa é uma pergunta que eu vou ficar te devendo, que eu não sei responder. Acho que algum planetarista vai ter que responder para mim, então. É só não jogar para a mãe. É uma pergunta que nós iremos responder, então, no dia 31/7. Como a Lua consegue respirar no céu? Boa pergunta. 31/7, então. Tiago, né? É o seu nome? Isso. Então, Tiago, 31/7. Você vai descobrir como a Lua consegue respirar no céu. No dia do aniversário do irmão. No céu. Silene, quer fazer alguma pergunta?
Eu gostaria de parabenizar a autora, né, e falar que a história é muito interessante, rica, né, de curiosidades para a gente explorar no universo infantil. Parabéns. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a repercussão da história. Eu vi que várias professoras elogiaram. Nossa, é assim, esse retorno para o autor não tem preço. Muito obrigada. Maria Amália. Oi. Quem pergunta, Ana Paula, eu sou do CEMEI Silvanete. Oi, Ana Paula. O Tiago é nosso aluno. Tiago está participando bastante. Então você também vai ter que responder como a lua respira no céu. Então, como foi até algumas pessoas lembraram, o seu livro, ele inspirou assim, muito as questões investigativas na sala de aula. Porque quando a gente assistiu essa sessão lá no Planetário, em 2016 fizemos um trabalho em parceria com o Planetário, que foi muito interessante. Levamos as famílias até o Planetário, né, de 2 turmas. As crianças estavam assim dominando bastante o assunto. E quando a gente trabalhou o seu livro, nós levamos também para a sala de aula, né? Não ficou só lá no Planetário, mas levamos. E aí eles começaram a perceber que a lua também ela aparecia durante o dia, não é sempre, né? Então isso assim começou, as mães, né, as famílias começaram a observar mais o céu, começaram a ficarem assim provocados em aprender mais. Então, o seu livro, ele fez, até hoje a gente tem resultados, então, com essa sessão lá do Planetário. É como a Gisele falou, dá para a gente fazer muita coisa lá no Silvanete ainda, com o seu livro. E as crianças estão assistindo, que a gente convidou as famílias, então elas estão participando. E está sendo muito bom ver as crianças aqui. Acho que isso aí foi assim, vocês todos estão de parabéns em ter convidado as crianças. Parabéns. Eu fico muito feliz em saber isso, que um livro meu que fez as crianças e os pais das crianças observarem mais o céu, porque é uma coisa que a gente não dá muita bola, né, no dia a dia. Mas isso, para mim, também, olha, muito obrigada. Teve uma mãe que falou assim, gente, eu tenho 34 anos, eu nunca tinha visto, nunca tinha olhado, olha só, verdade. Né? Faz. E agora que os planetas estão mais visíveis, né? Eu vi que, não sei se foi na semana passada, 5 planetas estariam visíveis pela primeira vez no céu. Obrigada, Ana Paula. Adorei teu livro. Trabalho. A Andréia está querendo falar alguma coisa? Adorei seu livro. Adorei seu livro. Muito obrigada. Como você chama? Andréia? Fernanda. Fernanda. Oi, Fernanda. Obrigada. É do Menino Jesus. É do Menino Jesus. Muito obrigada. Menino Jesus, é isso que ela está falando. Edileuza, nós temos mais algumas perguntas aparecendo no chat ou no YouTube para nós começarmos a dar um encaminhamento de encerramento. Temos sim, Xênia. Pode falar, Clarice. Deixa eu só elogiar um pouquinho, Maria Amália, parabéns. Obrigada, eu acho que o seu exemplo, e ainda você ressaltando que começou a escrever com 8 anos, a gente instiga também as crianças a botarem a imaginação para funcionar, né? E nesse período, elas aproveitarem para também colocar as ideias delas no papel, né? Junto com as suas mães. E construir as suas histórias. Toda criança tem muito o que falar, né? E elas poderiam, a partir do seu exemplo, aproveitar essa oportunidade também para criar as suas histórias, né? Isso é muito bacana. E, assim, né? Muito legal. Gostei bastante. Para as crianças também, nós convidamos as crianças mais velhas da educação infantil, as de 5 e 6 anos, né?
E aí eu acho que é interessante para elas também estarem vendo isso, né? A gente já faz um trabalho com escrita na escola, de produção de livro, mais coletiva, né? Eu acho que é um momento que as mães também poderiam estar aproveitando para fazer isso individualmente. Você é um grande exemplo. Muito obrigada e muito bacana os seus livros também. Gostei bastante, viu? E pela Obrigada. iniciativa do Planetário. Um beijo. Obrigada, Clarice, obrigada. É verdade, você lembrou bem esse período que as crianças estão em casa, né? A gente sabe que elas gostam muito de desenhar e escrever, quando a gente pergunta, poucas se manifestam. Mas foi assim que eu comecei, né? Não era pandemia, mas tudo tem um começo, né? Foi também num período em que eu ficava muito dentro de casa, né? Criança, e aí eu precisava extravasar aquilo de algum jeito. Obrigada, Clarice. Fico feliz que vocês tenham gostado. Ok, Gênia, pois antes não. de passar para as falas do YouTube, a Ana Paula quer fazer uma pergunta, né, Ana Paula? Maria, quando você foi escrever o livro, eu fiquei aqui curiosa. Você chegou a pesquisar sobre essa coisa do universo do eclipse, da Lua? Ou você primeiro escreveu e depois você foi pesquisar alguma coisa? Ou você não? Porque tem algumas coisas que a gente... Acho que você falou, né? Vamos procurar, né? Que eu não tenho tenho resposta. Porque senão parece que foge um pouco a coisa da imaginação, né? Do criar. Não, eu pesquisei bastante, não me lembro qual foi o processo, mas na verdade eu acho que é meio misturado, assim, começa a escrever, pesquisa, volta a escrever, mas eu pesquisei bastante em vários livros didáticos, até de ciência, sobre esse assunto. Eu acho que cheguei a pesquisar fora de livro didático também, mas eu queria me aproximar mais da linguagem para poder escrever para a criança, né? Para ser uma coisa mais fácil para elas entenderem e para eu entender também. Então, tem todo esse processo de pesquisa, e aí mistura pesquisa com invenção, né? Que é para dar essa quebrada, assim, né? O duro é que agora as crianças vão achar que toda estrela do mar é uma estrela cadente. Aí fica para os pais e para os professores desfazerem esse enrosco que eu criei. Mas um complemento da parte científica, né? Ontem a Carol e o Iago, eles foram trabalhando de uma forma lúdica, né? E foi trazendo esse movimento com as diferenças, né? Eu acho que é verdade. Pontual, separando, né, esse encantamento da literatura, né, com as questões científicas que perpassam, né, e que nós temos que nos apropriar também, né? Sim, é verdade. E aí, Edileuza, o que nós temos de perguntas? Ligar o microfone, o que nós temos de comentários lá no YouTube, né? Muitos elogios, né? Que bom, graças a Deus. E aí eu destaquei algumas falas. Tem da Oliene Tomazelli, ela disse que vão brincar de chá de sumiço com os alunos na escola, né? Muito legal, depois a gente quer saber como é que foi essa brincadeira. A Raquel Alves disse que proporcionar esses momentos para nós crianças em meio a esse cotidiano tão turbulento é fantástico, parabéns. A Cida Costa colocou, quero adquirir seus livros, Amália, sua forma de contar, em como você criou as histórias, desperta em nós adultos tamanha curiosidade. Imagina nas crianças. Muito bom. Parabéns, Maria Amália. A Lia Carletti escreveu, parabéns, Maria Amália Camargo. Conseguiu atingir as crianças por meio da ludicidade, entrando nesse mundo mágico, imaginário e criativo. A Márcia Damascena colocou, a história realmente é rica em curiosidades. Até nós, professores, sentimos mais interesse em investigar. E a Rosilânia Amaral escreveu, minha filha ainda nem nasceu, mas sem dúvida ela vai conhecer essa história. Parabéns. Então, que essas bom, foram olha. as contribuições lá do YouTube. E aí nós temos aqui no nosso chat, né, o grupo que está aqui com a gente, só elogios até agora, né?
Toda Ainda criança, bem, né? a Luciane, né? Toda criança tem uma história com a lua. Meu filho não perde uma lua cheia, adora acompanhar a lua. Parabéns ao Planetário pela iniciativa de trazer a autora para esta live com as crianças. Eu quero aproveitar esse momento, Xênia, para pedir muitas desculpas para a Ana Cristina, lá do CEMEI Dom João Batista. Ela tentou de diversas formas entrar na nossa live, o link que enviamos ela não conseguiu, ela ficou muito chateada. A mãe, né, e a criança lá do CEMEI Dom João Batista estão aqui participando, já cobraram a presença dela, mas foi um problema sério de conexão que nem eu, nem o Messias conseguimos dar conta. Então, o problema é todo nosso, a gente assume isso, queremos dizer que estamos aprendendo a lidar com essas tecnologias, e às vezes a gente tropeça, né? Mas é uma pessoa que, com certeza, gostaria de estar aqui conosco e não conseguiu. A Jusilene colocou que essas questões, né, investigativas são temas importantes para o currículo da educação infantil, pois é um universo com inúmeras curiosidades. Dauriane, muito feliz em participar com a Xênia. Sabia dessa, Xênia? Foi com você que Dauriane quis ser pedagoga. Ela tinha 11 anos, quando ela era orientadora pedagógica no Colégio Nacional aqui do centro. É muito prazer. Aí vai denunciando tudo. Calma, calma. Assim como médicos também têm aquela vida longa, profissional, professores também têm, não é? É assim. Começamos a trabalhar muito jovem. Isso. Mais ou menos. Exatamente. Ela tinha 11 anos e você tinha 15. Isso. Jusilene cumprimentando, né? Cumprimentando, parabéns a todos os envolvidos, momento rico e a participação das crianças sempre diferencial, muito prazer mesmo, gente. A Fernanda Beltrame, parabéns a todos os envolvidos, principalmente ao Planetário de Vitória, lugar riquíssimo que produz ciência. Foi maravilhoso, o livro é sensacional, levando a ludicidade, a imaginação, o conhecimento através da investigação e pesquisa. Parabéns. Até hoje vejo o dragão de São Jorge lá na Lua. Ó, tia Joyce, tia Pepe, já pode fazer uma peça de teatro com esse livro. Achei muito interessante. E convida a equipe do Planetário que a gente vai lá assistir, né, Maria Malha? Né, Xênia? Tô lá. Ó, a Fernanda Beltrame, ó, amei o livro, vou adotá-lo com a permissão da autora na minha sala de aula. Pode, Maria Malha? Pode adotar. O único problema é que o livro está sem capa. Não está sendo mais distribuído. Preciso encontrar uma editora nova para ele. Apelo para uma editora. Então vamos procurar uma editora. Adriana Santos, excelente história, minha filha Isadora ficou encantada. Fernanda Beltrame, outro tema. Com quantos pingos se faz uma chuva? Ó. É como a lua respira no céu e com quantos pingos se faz uma chuva. Pois é, temas você já tem. Gente, é muito bom. Isso é tudo por enquanto, Xênia. Pois é, eu acho que nós podemos ir encerrando, em nome do Planetário de Vitória, da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, o Centro de Ciência, Educação e Cultura e a Universidade Federal do Espírito Santo. Nós agradecemos a presença de todos vocês, das nossas crianças, eu costumo chamar os nossos pequenininhos, que abrilhantaram este dia, a presença da família, que gentilmente se colocou a participar, os nossos educadores do município, que se fazem presente nesse processo, e a você, Maria, em especial, o nosso sincero agradecimento por estar mais uma vez conosco, contribuindo com esta belíssima literatura. E lembrando a vocês que amanhã, neste mesmo canal, nós teremos a oficina sobre as fases da Lua com os biscoitos negresco. Ok? Tudo bom? Gente, uma boa tarde para todos, e que nós
possamos estar juntos amanhã, com certeza, às 14 horas. Maria Amália, você quer falar alguma coisa? Não, queria agradecer demais a vocês do Planetário, queria agradecer às mães, às professoras e às crianças que participaram. Fiquei muito feliz mesmo de saber que o livro fez sucesso na sessão de ontem. E é isso, só tenho a agradecer e a agradecer. E que a gente consiga se rever, se reencontrar em breve. Com certeza. Edileu, quer colocar alguma coisa? Só agradecer a participação de todos, né, de todas. Amanhã eu estarei conduzindo a oficina, eu vou colocar no... Vocês, né, podem se preparar, assim, adquirindo alguns materiais ou improvisando os materiais que tiverem em casa. E aí a gente vai se divertir amanhã construindo as fases da Lua e depois as crianças comendo as fases da Lua. Boa tarde, gente. Nós agradecemos a toda a equipe do Planetário, né, que cada um vai contribuindo da melhor forma possível e estão, né, todos nos bastidores, o nosso diretor, José Arlon, né, e o professor Sérgio, e o nosso técnico físico, Messias, que está aí, ó, né, colocando tudo no ar. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, obrigada, Maria Amália. Obrigada, Planetário. Tchau.